volta com o nosso cenário político nesta sexta-feira, conversando com Fernando Mineiro, do PT, deputado federal eleito. Você participa. Nossas redes sociais são Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Manda aí sua participação para a gente. Vamos aqui de informação para você que está aqui no nosso cenário político. Vamos falar sobre eleições 2022. Acabou há pouco, né, Carol, como você bem alerta aqui, o evento do Partido dos Trabalhadores, que realizou a sua primeira movimentação pró-Lula neste segundo turno aqui em Mossoró. A primeira atividade aconteceu no Hotel Vila Oeste, com presença da governadora reeleita Fátima Bezerra. A plenária chamada Em Defesa da Democracia reuniu lideranças e apoiadores do campo progressista. Em seguida, eles saíram em carreata pelos bairros de Mossoró. Fátima assumiu a coordenação da campanha no estado com a missão de ampliar a votação do candidato Lula neste segundo turno. Isolda vai tocar a campanha em Mossoró e municípios da região oeste. Pois é, você vê imagens aí que foram feitas pelo celular, foi nos enviado aí dessa plenária. Este primeiro momento foi a plenária e agora a carreata está aí pelas ruas de Mossoró. Essa movimentação pró-candidatura do ex-presidente Lula. Já em relação ao presidente Jair Bolsonaro, ainda não há sinalização de realização de movimento em Mossoró. Em Natal, a primeira movimentação de campanha em favor da reeleição do presidente acontece amanhã, durante a tarde, e terá duas concentrações, no bairro Cidade da Esperança, às 14h, e na zona norte da capital, às 15h. E assim que a gente souber movimentações pró-Bolsonaro em Mossoró, nós traremos para você. Vamos continuar fazendo a cobertura deste segundo turno. Agora, uma nova etapa da campanha eleitoral, dessa vez somente para a presidência. Carol, só para complementar a informação aí com relação aos apoios de Bolsonaro, né, as movimentações, o União Brasil do Rio Grande do Norte, que tem como presidente o ex-senador José Agripino, definiu que vai apoiar o presidente, já definiu este apoio para o segundo turno aqui no Rio Grande do Norte. Então, União Brasil, que estava, pelo menos no primeiro turno ali em cima do muro, ou não estava falando sobre o assunto, definiu o apoio aí a Bolsonaro. Na verdade, é interessante, né? Porque logo da fusão ali, no ano passado, entre o PSL e o DEM, o José Agripino, ele vinha voltando às redes sociais e fazendo muitas participações contra o governo Bolsonaro, contra a gestão de Bolsonaro da pandemia. E aí, campanha eleitoral começou, aliás, pré-campanha iniciou, os nomes foram definidos e ainda ficou aí sim, Vonúvio, naquela indefinição em cima do muro, e depois que a campanha começou, realmente ficou definido o apoio, a aliança com o Rogério Marinho, com o Fábio Dantas, ali tendo inclusive o ex-prefeito de Açu como candidato a vice-governador ao lado do Fábio Dantas, o Ivan Júnior. Então, o partido praticamente todo estava já fechado com o PL do presidente Jair Bolsonaro. Só houve liberação realmente para Sandra e Larissa Rosato, que já tinham fechado acordo com Fátima Bezerra. Então, não teve surpresa em relação a isso e, de uma forma geral, União Brasil já estava com o PL. Vamos voltar à nossa conversa com o Fernando Mineiro, deputado federal eleito. E eleito ali com 2 vagas para o PT, nessa nova configuração, únicos representantes da esquerda, diante de outros 6 nomes da direita, sendo 4 do PL, que neste momento é o maior opositor do Partido dos Trabalhadores. Isso deve atrapalhar o trabalho da bancada numa pauta progressista? Não, isso nos impõe um trabalho mais complexo, né? Tanto nacional como estadualmente, né? E é do jogo da política. Nós tivemos esse resultado agora no dia 2, vamos ter um novo resultado para a presidência no dia 30, e eu estou convencido que vamos ganhar as eleições. Lula vai ser o próximo presidente do Brasil, não é? E vamos implementar aquilo que o programa do Lula e que o povo brasileiro
já aprovou no primeiro turno, porque o Lula foi vencedor da tarefa do primeiro turno, da batalha do primeiro turno. E isso é muito importante ser ressaltado, né, porque nós já ganhamos o primeiro turno, faltam aí 1,6%, né, dos votos para a gente chegar à vitória. Vamos fazer isso no dia 30 e o povo aprovou um projeto, um programa de governo muito claro, né, que tem como meta a reconstrução do Brasil, como o Lula tem falado. E isso vai ser discutido com o Congresso. Bom, eu não acredito, né, que mesmo que as pessoas tenham sido eleitas por um partido como o PL, lá eles vão querer colocar a pauta deles, por exemplo, em relação à educação, em relação à agricultura familiar, em relação à questão tributária, em relação à saúde, né? Vai ter um governo eleito pelo povo que vai implementar o seu programa de governo, não é? E eu tenho absoluta certeza que nós vamos aprovar as pautas necessárias, né, ao Brasil, porque o Brasil precisa ser passado a limpo e será passado a limpo, né? Eu acredito que esse povo vai ser contra isso porque a população vai reagir, né? Se a gente teve um presidente que foi eleito, né, e que será eleito com a pauta, com um projeto, em oposição a eles que foram eleitos para o parlamento, certamente eles vão acatar e vão seguir, sim, aquilo. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, até porque o jogo do parlamento é um jogo normal, você ter posições, você ter concepções diferentes, mas nós vamos aprovar, sim, as bases necessárias para reconstruir o Brasil. Eu quero estar lá, estarei lá, junto com o Lula, levando as nossas demandas do Estado, Carol, apresentando as demandas do Rio Grande do Norte, inclusive as demandas de Mossoró. Eu fui eleito e tenho, desde dia 2, não é? Eu tenho conversado muito com as pessoas, né, que inclusive não votaram no Lula, para convidá-los para votar no Lula. A gente precisa ampliar nesse segundo turno. Esse é o trabalho, a minha tarefa está sendo essa aqui nos últimos dias, de construir mais apoios para o Lula. E tenho dito, né, para as lideranças do Estado, que não são do PT, que o meu mandato estará à disposição da cidade. Inclusive, liguei para o prefeito Alisson, falei com ele, e disse para ele que estou à disposição de Mossoró, que tem interesse, né, em ser parceiro aqui da cidade, né? Não está em jogo aí, não é a A ou B, é a cidade. Então, a segunda cidade do Estado, me coloquei à disposição, assim como tem feito, né, para os trabalhadores, para a entidade dos trabalhadores. Hoje, antes de vir para cá, eu participei de uma plenária do movimento sindical da CUT, né, e fui lá conversar com as lideranças sindicais, colocar o meu futuro mandato à disposição das lideranças sindicais, convocá-los para a luta, né, e fazer. Esse é o trabalho, né? Eu quero traduzir aquilo que eu sempre defendi na política, né? O papel do parlamentar é defender os interesses da maioria da população, dialogar. Eu ia fazer uma pergunta que o senhor já respondeu com relação a Mossoró, nesse processo de não ter mais, para os próximos 4 anos, uma representação na Câmara dos Deputados, o que impõe uma responsabilidade que o senhor já confirmou que terá, né, neste mandato. Agora, dentre uma das pautas, né, que são mais cobradas, não só por Mossoró, mas pelo interior do estado, em falando além da reta Tabajara, é a duplicação da BR-304, né? Obra estruturante que pode e precisa acontecer para transformar o desenvolvimento do interior do estado. Como é que o senhor vê esta demanda específica? É uma demanda importante que, aliás, o senador Jean, já há alguns anos, colocou no PPA. Nós vamos retomar essas bandeiras, não é? Que a Fátima, inclusive, quando parlamentar, já tinha levantado. Nós vamos retomar essas bandeiras. Eu queria, se a eleição tivesse já sido resolvida domingo passado, eu já estaria, viu, não tenha dúvida nenhuma disso, visitando as instituições, colocando o meu mandato à disposição. Só que o meu foco agora, até o dia 30 de outubro, é a eleição do Lula. Mas tenho, na medida do possível, né, nas brechas desse trabalho de catar voto, de ampliar, tenho feito articulações com os órgãos e com as instituições, dizendo que o meu mandato estará à disposição. Então, em novembro, por exemplo, eu vou me dedicar a construir as bases do mandato, visitar as instituições do governo federal. Por exemplo, eu quero ir lá no DENIT para saber quais são os projetos que esse governo, da época do Temer, né, tem para o Rio Grande do Norte, que tem lá de legado, por exemplo, que nós vamos encontrar, quais são os projetos efetivos que tem lá em relação a 304, por exemplo. E vamos levantar essa bandeira. Mas vamos também fazer visita, por exemplo, às instituições educacionais aqui. Além da UERN, que é estadual, que eu tenho um compromisso com essa universidade, eu vou visitar a UFES, vou visitar o IF, vou me colocar à disposição das entidades dos trabalhadores, das entidades empresariais, da juventude, do movimento negro, da cultura. Eu iniciei um diálogo muito
para mim, muito caro, muito importante, né? Que eu gosto muito, com o setor cultural de Mossoró, com os artistas, com as artistas de Mossoró. Eu quero retomar esse diálogo, né? Como eu disse, se não tivesse segundo turno, já estava hoje aqui para discutir com essas pessoas. Então, eu quero debater, por exemplo, com o setor cultural de Mossoró, que tem um trabalho fundamental em todas as áreas, do teatro, do audiovisual, da dança, da literatura. E eu quero que o meu mandato repercuta e dialogue, faça parceria, por exemplo, com esse setor. Então, eu vou levantar pautas importantes, a questão do meio ambiente, a questão do turismo do interior. Então, quem me conhece sabe que eu gosto muito de debater vários temas, né, várias agendas, e vou me preparar para isso, vou ouvir muito as várias instituições, os empresários, os trabalhadores urbanos, rurais, e vou, lá em Brasília, eu quero ser uma voz ativa, né? E vou, como eu disse ao prefeito, eu liguei para ele, tive a iniciativa de ligar para o prefeito Wallace, olha, estou à sua disposição, pode dizer ao seu povo aí, a Mossoró, que eu estou à sua disposição, estarei lá, quero ser a ponte, eu dizia assim na campanha, falou, quero ser a ponte entre o Estado, né, e Brasília, né, e quero ser a ponte entre os municípios e Brasília, quero fazer isso, né, meu mandato estará aberto e será um mandato participativo, não vou ficar lá isolado em Brasília, né? Quero fazer diálogos, eu quero levar as demandas para o Lula, eu quero ajudar o Estado, como eu sempre fiz nos meus mandatos de vereador, de deputado, e quero fazer como deputado federal. Vamos então fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais com o Mineiro, deputado federal eleito pelo PT. Daqui a pouco.